Lança teu pão às águas. Deus é espírito e Deus é infinito. Portanto, Deus é espírito infinito. Quando você pede algo a Deus, tenha a certeza de que o que você está pedindo é espiritual. O Pai não tem carne ou mantimentos. O Pai não tem sapatos. O Pai não tem carros ou dinheiro. Não há aviões e nem automóveis no reino dos céus. Então não adianta orar por eles. Deus não tem nada além de espírito para dar. Portanto, não adianta ir ao espírito ou ao reino dos céus pelo que não existe lá. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O Mestre disse: meu reino não é deste mundo. Pense no que isso significa. Ir a meu reino por algo deste mundo é uma impossibilidade. Se fosse possível, se pudesse ser feito, se você pudesse orar ao Pai por sapatos ou automóveis, por que você não os recebe se você está fazendo isso? Busque o reino. Há pessoas que oram por comida, roupas, moradia, transporte e automóveis. De fato, alguns dão um passo adiante e nomeiam o tipo de automóvel que desejam. Mas por que essas orações não estão sendo respondidas? Porque Deus não responde a orações que pedem coisas materiais. Mas você terá uma abundância de coisas quando parar de orar por elas ou tentar demonstrá-las e começar a orar. Pai, tua graça é minha suficiência. Conheces a minha necessidade antes de mim, e é de teu bom grado dar-me o reino. Portanto, deixo a mim e minhas necessidades em tuas mãos. Dá-me o que quiser, estando comigo como quiser. Mostra-me, revela-me, ensina-me. Mas ele estipula a condição: você deve buscar apenas o reino de Deus e sua justiça. Deus não é um servo. Não deve haver tentativa de usar Deus como um servo, como se ele fosse seu mensageiro, a quem você está enviando para fazer suas tarefas. Deus não deve ser pensado como um pai humano, para o qual você pode ir, chorar e depois trazer algo para você. Deus deve ser entendido como a própria vida do seu ser, a sua própria alma, a sua própria mente, a sua própria inteligência. É egoísta você acreditar que pode dizer a Deus algo que Deus ainda não sabe. Você deve sentir que Deus é uma inteligência infinita e que Ele pode lhe falar, mas você não pode apelar a Ele. Você pode se tornar um servo de Deus, mas nunca pode fazer de Deus seu servo. Os que seguiram Jesus o chamavam de mestre, mas ele chamava a si mesmo de servo de Deus, um instrumento de Deus. Você não se lembra que ele disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. Se eu prestar testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O Pai que habita em mim, ele faz as obras. Isso você descobrirá se alguma vez tentar ser um instrumento para a cura. Efeitos da manipulação mental. No trabalho de cura espiritual, não há projeção de pensamento do praticante para o paciente. Nenhum praticante espiritual jamais abordaria a consciência de seu paciente. De fato, as repercussões em um profissional que manipula mentalmente seu paciente podem ser desastrosas. Era muito melhor que ele nunca tivesse nascido do que tentar manter, controlar ou sugestionar a mente de outro. Quando alguém tenta dominar outra pessoa, física ou mentalmente, cria algo dentro de si para destruir a si próprio. Isso aconteceu há muito tempo, quando os praticantes que se envolveram em prática mental sugeriram a seus pacientes: você, Mary Jones, você é espiritual, você é perfeita, você é a filha perfeita de Deus. Eles mantiveram isso até a noite em que estavam com uma forte dor de cabeça e, eventualmente, as dores ficaram tão ruins que eles tiveram que se retirar da prática. A pressão mental que eles estavam enviando estava voltando para eles, como deveria ser. Mas por que deve ser assim? Na consciência de toda pessoa pura,
há uma influência protetora espiritual. E se alguém em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, envia um pensamento egoísta, pessoal, sensual ou ganancioso, esse pensamento volta diretamente àquele indivíduo e, eventualmente, pode ter efeitos sérios. Mesmo que o praticante possa ter as melhores intenções de mentalizar para você, você tem uma força espiritual dentro de você que o protege da dominação externa. A menos que você esteja disposto a ceder a isso, nunca será influenciado pelo domínio externo de natureza física ou mental. Para aquele que tentar dominar, só voltará aquilo que ele está tentando enviar a você. Quando alguém tenta escravizar física ou mentalmente, e eu não quero dizer literalmente, no sentido de tornar um escravo físico de uma pessoa, ou de uma maneira dominar ou tirar vantagem, tenha certeza de que pôs em movimento o poder que vai destruir a si mesmo. Ao levar a Índia à liberdade, Gandhi não usou poder, exércitos ou armas, nada além do poder da não resistência. Mas ele entendeu esse princípio e, com o poder da não resistência, conquistou a liberdade para sua nação. Ele sabia que se uma pessoa ficar quieta, sem defesa física ou mental, a pureza de sua consciência fará com que o poder físico ou mental retorne ao remetente. Sempre há alguma circunstância de nivelamento que impede os arrogantes. Embora nenhum limite para um novo mal apareça, os limites existem e aparecerão. Os dados de Deus estão sempre lançados. Desejar é demonstrar desejo. Seu estado de consciência é o que governa sua vida. Se você tem um estado materialista de consciência, você colherá materialisticamente. Se você tem uma consciência mental, tudo que pode colher tem que ser mental. Mas se você tem uma consciência espiritual, é isso que o envolve, assume e se manifesta em sua vida. Portanto, se você está orando materialisticamente, provavelmente experimentará limitação, porque toda a matéria é uma forma de limitação. Se você ora mentalmente, o que geralmente é uma oração de busca de algo, você provavelmente receberá a mesma natureza de sua oração. Portanto, o que você recebe de volta é uma busca, mas não algo. Uma vez que você tenha um desejo, tudo que você pode demonstrar é desejo. Quanto mais você deseja, mais desejo você demonstrará, mas nunca realização. Para colher a realização, você deve semear a realização. A única oração justa é: eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Deus está se cumprindo em mim. Deus está se cumprindo através de mim. Deus está se realizando em minha experiência, e tudo que o Pai é, eu sou. Isso é rezar a oração da realização, e os frutos devem ser a realização. Por que o desejo é pecado? Há um capítulo no Caminho Infinito chamado Sabedoria do Caminho Infinito. Essas passagens místicas não foram incluídas na primeira edição porque demorou 2 anos para elas virem até mim, e eram de tal maneira que eu achava que elas não seriam entendidas. Então, eu as dei apenas a 12 dos meus alunos, aqueles que eu considerava os 12 melhores. Eles foram autorizados a tê-las por 2 anos. Então, no ano seguinte, elas foram adicionadas ao Caminho Infinito. Nessas sabedorias está a afirmação: a razão pela qual todo desejo é pecado é que ele se baseia no conceito de um Deus que dá ou que retém. O desejo é o único pecado, porque o desejo é um reconhecimento da ausência de Deus. Desejo é uma afirmação de que Deus não conhece ou não se importa. Desejo significa que você quer algo que não possui e Deus não está dando você. A verdade é que Deus não tem nada que você não tenha, mas o problema é que você não está satisfeito com o que Deus tem. Você quer outra coisa. Isso é pecado. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Vosso Pai Celestial bem sabe precisais de todas essas coisas, e é de bom grado do Pai dar-vos o reino.
Desejar qualquer coisa que não seja isso é pecado. Quando você tem Deus, você tem tudo. Se você tem amor, vida, verdade, espírito, alma e substância, como pode desejar algo mais? Como você pode acreditar que se o Espírito de Deus habita em você e você é filho de Deus, herdeiro em conjunto com Cristo em Deus, que algo lhe será oculto? As coisas boas da terra às quais você tem direito, as coisas adicionais, poderão chegar a você se você estabelecer uma barreira a elas, desejando ou tentando demonstrá-las? Saindo do problema. O mesmo princípio se aplica no trabalho de cura espiritual. Quanto mais você trabalha tentando se livrar de uma doença ou superá-la, mais aguda ela se torna. A única maneira de obter sucesso no trabalho de cura espiritual é afastar-se do problema, do nome ou da natureza da doença, de qualquer tentativa de curá-la, livrar-se dela, superá-la ou mesmo ter um desejo de fazê-lo e tomar a atitude. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas, física, mental, moral e financeira. Permanecendo na presença de Deus, na palavra de Deus, no reino de Deus e ignorando as evidências físicas, os problemas desaparecem. No momento em que você coloca sua mente neles e tenta trabalhar com eles, você os está construindo. Estranho, mas é assim que é. Se você tentar reduzir uma febre trabalhando mentalmente, logo verá como ela aumentará. Mas se você ignorar a febre e permanecer na realização da graça de Deus, a febre será dissolvida, se essa realização for profunda o suficiente. Deus é Espírito. Quando você vai a Deus, procure o que quiser, peça o que quiser, desde que não seja algo material. Sua oração será respondida, e quando for, ela se interpreta no plano externo como boa. Somente o pão que você lança retorna a você. Há um outro ponto, e este é o ponto mais difícil na religião de qualquer tipo ou no misticismo. É aquele que nenhum professor gosta de ensinar, porque geralmente traz uma reação muito desagradável de alguns alunos. Mas é algo que eventualmente deve ser aprendido pelo aluno, se ele tem uma revelação dentro de si, ou se seu professor está disposto a arriscar a crucificação de um tipo ou de outro para ensiná-la. Todos eventualmente terão que aprender que há apenas um motivo para a falta de qualquer tipo. Você pode pensar que existem 1000 razões, mas há apenas uma, e essa é estar retendo. É um remédio difícil ensinar que todo mundo que sofre de falta está retendo, mas que o raio caia onde tiver que cair. A oferta pode vir apenas através da doação. O pão que você lança sobre as águas é o pão que chega até você, e o pão que você não joga sobre as águas não pode voltar para você, porque você não o colocou ali. Existe uma lei de Deus que não permite que você tenha o pão que a outra pessoa lançou na água. Esse pão está reservado para ela. Se você não for perdoado por seus pecados de ação ou omissão, não culpe a Deus e não culpe aqueles que não estão perdoando. A culpa é sua, porque você não está perdoando. Você está mantendo condenação, crítica, julgamento, esperança de punição, falta de perdão em sua consciência. E não importa se é para um indivíduo, um grupo, uma nação, uma religião ou uma raça. Se você procurar em sua consciência, descobrirá que se não foi perdoado e mantido em alguma condenação, é apenas porque você está segurando alguém na falta de perdão. É uma lei e não adianta discutir com um professor sobre isso. É uma lei. Se você não tem companhia, a culpa não é de ninguém a não ser sua. Quando os alunos perguntam, você não ora por mim ou trabalha para mim por companhia? Tenho apenas uma resposta. Você não quer companhia, você quer um companheiro, e eu não estou no negócio de demonstrar companheiros, porque às vezes eles saem pela culatra. Se você quer companhia, todo o seu ser a incorpora, então saia e seja um companheiro expressando companhia. Se não houver ser humano com quem expressar companheirismo, entre no parque e expresse companheirismo com os pássaros.
Desça até a beira da água e acompanhe os peixes. Saia no jardim e seja companheiro com as flores. Mas expresse companhia, expresse amor. Não demorará muito para que você se encontre com um companheiro e com alguém que não sairá pela culatra, porque você terá trazido de volta exatamente o que disse: companhia, companhia pura, boa, altruísta. Todo mundo tem algo a dar. Nunca houve uma desculpa para a continuação da pobreza, falta ou limitação. Olhe para este mundo e veja quanta riqueza existe em cada mão. Muitas pessoas não pensam assim, mas há apenas uma razão pela qual elas não estão expressando abundância. Eles não estão dando o suficiente ou estariam participando dessa riqueza, porque nada pode ser retido daqueles que dão. Falta ou limitação é a experiência daqueles que, por um motivo ou outro, retêm ou que aceitam a crença de que não tem nada para dar. Não há ninguém que não tenha nada para dar. Todos podem perdoar, todos podem dar companhia, todos podem prestar algum serviço altruísta. Não quero dizer serviço à sua família. Não há nada de altruísta ou generoso nisso. Isso é pessoal e egoísta, e é para o seu próprio bem. Estou falando de doação impessoal, serviço impessoal. Com exceção daqueles que foram hospitalizados com uma longa doença onerosa, não há ninguém no mundo que não tenha alguns centavos e que não possa começar a doar. No reino de Deus, não se sabe se você dá 6 centavos ou 6.000. Tudo o que se sabe é que existe um movimento de doação saindo do centro do seu ser, mas quantos centavos, dólares ou libras dados nunca são vistos ou conhecidos. Não existe livro de contas no reino dos céus.